Olá, tudo bem? Será mesmo que o profeta Isaías viu Deus? É para responder o nosso irmão que perguntou para que eu passe o meu entendimento a respeito dessa passagem de Isaías, né? Será mesmo que o profeta Isaías viu Deus, né? Pensou um homem carnal, por mais que ele tenha sido escolhido como profeta, mas a natureza dele é transgressora, como ele era judeu, então a natureza dele era pecadora, né? A natureza dele estava sob o domínio do legalismo de Moisés, sobre o império de trevas de Moisés. Então, quer dizer, como que Deus, que eu particularmente chamo de Cristo, como é que Cristo iria, em espírito glorificado, corpo santo, puro e imaculado, ia ter alguma união, alguma ligação com a natureza carnal de um homem? Quer dizer, na minha mente não entra isso. E graças a Deus que a Bíblia também explica isso, que é algo meio complicado de acontecer, né? Mesmo isso tendo acontecido, sei lá, 4, 5 mil anos atrás, 3 mil anos atrás, mas fábulas e fábulas judaicas, né? Mitos e mitos judaicos. Mas eu não sou o dono da verdade, por isso que eu recorro aos escritos bíblicos. Estou aqui com 2 textos bíblicos, e eu quero ler para você Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 4, no texto da NAA, Nova Almeida Atualizada. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Veja bem, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Então aqui foi escrito como Isaías estava vendo o Criador. 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. Bom, são dessas passagens que se acredita que anjo tem asa, né? Só que se anjo é como vento, como que pode ter pena, asa? Porque para que tenha asa tem que ter nervo, osso, né, veias, carne. Versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. 4. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Bom, então eu li para vocês Isaías 6, do versículo 1 ao 4, essa passagem que o nosso irmão, ele falou para mim passar o meu entendimento. Então Isaías aqui está mostrando que ele viu Deus, o Criador. Quando eu vou para João, livro histórico de João, capítulo 1, versículo 18, Yeshua, Yahushua, o Filho do Homem, disse isso aqui, ó: ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai, é quem o revelou. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Como Isaías viu, se Jesus disse que ninguém nunca, como ninguém é o quê? É uma condicional, não é? Ninguém, zero, nada, nunca, em tempo algum. Como que ele viu? Como que ele teve esse privilégio? João capítulo 4, versículo 23 e 24, Jesus também disse isso aqui, ó: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Versículo 24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então, não seria muito incoerente pensar que um ser carnal viu um ser soberano?
um ser glorioso. Não teria sido Isaías capítulo 6, versículo 4, uma parábola, algo figurativo, para demonstrar que ele realmente, ele escreveu o livro de Isaías? Eu creio que foi por inspiração de Deus, claro que sim, foi inspiração de Deus, e o escrito de Isaías foi para a nação judaica, para os israelitas. É só você conferir Isaías capítulo 1, versículo 1, 2, que você vai ver que o livro de Isaías foi escrito para os judeus. Então Jesus, em duas passagens, ele falou que ninguém nunca viu Deus, quer dizer, Jesus leu Isaías, Jesus abriu lá no templo o livro de Isaías, né? Então, quer dizer, o que Isaías, que Jesus também falou? Não, olha, somente um homem viu Deus, que foi Isaías. Somente um homem viu Deus, que foi Moisés. Mas nenhum nem outro viu nada. Um viu lá trovões, relâmpagos, uma fumaça, uma nuvem escura, e depois Isaías. Jesus não confirmou isso daqui. E eu creio que Jesus existiu. Em Hebreus capítulo 1, versículo 7, assim está escrito: ainda quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo. Então, Apolo, que eu creio que quem escreveu essa carta aos Hebreus foi Apolo, ele falou que os anjos eram como ventos. E eu acho que vento ninguém consegue ver. Eu acho que ninguém enxerga vento, né? Mas vamos continuar aqui. Em Atos capítulo 7, versículo 55, olha outra passagem contraditória. Atos 7,55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, porque eles estavam vivendo nos últimos dias, e sobre eles foi derramado o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, até acontecer o grande dia do Senhor, o juízo, até o ano 66 ao ano 70. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Olha aqui outra contradição que o livro do Apocalipse mostra claramente. Olha outra contradição aqui. Então, quer dizer que Estevão estava sendo apedrejado e ele viu. Como que ele viu? Como que Estevão viu? Se Estevão estava sendo morto, apedrejado, como é que ele teve alguma prova para falar depois daquela situação? Olha, pessoal, na hora que eu estava sendo apedrejado, estava sendo chutado e tal, eu olhei e vi. Não, quando ele estava sendo apedrejado, ele se foi. Ele foi arrebatado. O espírito dele voltou para casa. Ele não teve como testemunhar aquilo. E os outros ouvintes, claro, podiam ouvir ele naquela euforia do Espírito, naquela alegria do Espírito Santo que estava nele, ele falando de uma forma figurativa, de uma hipérbole, alguma coisa assim. Olha, estou vendo Deus e Jesus. Dois deuses? Dois deuses? Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Jesus estava à direita de Deus, quer dizer que Cristo, ele é auxiliar, Cristo é o outro Deus? Espera aí, eu não marquei aqui, mas Isaías capítulo 45, versículo 5, diz assim, olha aqui: eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça, para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías também falou que só tinha um Deus. Só tinha um. Que é o Criador de todas as coisas. Mas, em Atos capítulo 7, 53, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Será que foi Estevão que viu Jesus à direita de Deus? Ou foi o escritor disso daqui, que na ânsia
no desejo espiritual do amor ali, que eles estavam vivendo fielmente o Espírito de Deus neles? Será que não foi por isso que ele ele escreveu isso? Como uma situação hipotética que Estevão poderia estar vendo? Não é de se pensar? Por que eu digo isso? Porque em Apocalipse, capítulo 4, versículo do 1 ao 3... Não, antes disso eu vou ler novamente Mateus, capítulo 19, versículo 27 e 28. Assim está escrito. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? No 28, Jesus lhes respondeu: Em verdade lhes digo que, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então aqui Jesus não falou que iria sentar à direita do Deus Pai para julgar. Não. Ele se colocou como juiz, como julgador. Ele não colocou. E outra passagem, claro, ele diz que ele e o Pai era um só. Filipe perguntou: mostra-nos o Pai. Filipe, há quanto tempo você tem andado comigo e você ainda não conhece o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai, porque nós somos um só. Claro, Hebreus 10:5, holocausto de oferta não quiseste, mas me preparaste um corpo, chamado Jesus de Nazaré, Yeshua, Yahushua, Filho do Homem, que revestiu, que foi um véu para Cristo, para Deus, para o Criador. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 ao 3. Depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse, Apocalipse 1, 10 e 11, suba até aqui, eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Versículo 2. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono, um trono só, não tinha dois. 3. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e a sardônio, ou seja, cor marrom. Então ele estava fazendo uma referência de quando ele viu Jesus de Nazaré na carne, que era um israelita, ele não era europeu, ele era marrom, a cor do israelita, só você procurar na internet. Então ele estava vendo um só sentado no trono. Quando foi tocada a 7ª trombeta, veja quantos tronos tinham. Apocalipse 11, 15 ao 17. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Versículo 16. E os 24 anciãos, 12 patriarcas, 12 tribos de Israel, 12 discípulos, e os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram Deus. Um só trono, um só Deus. Apocalipse capítulo 21, versículos 5 e 6. Olha que interessante. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Quantos tronos? E aquele que estava sentado no trono disse, o principal, o soberano, o eterno Criador, Cristo, o Alfa e o Ômega. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 6 de Apocalipse 21. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E eu, para finalizar isso, vou para a Trindade. Vou mudar o texto aqui. Vou mudar um texto, colocar na Almeida Corrida Fiel, e outro vou deixar na NAA. 1 João, capítulo 5, versículo 7. Veja a dificuldade de uma pessoa. O nosso irmão, às vezes, quando ele estava fazendo teologia ou na religião, ele usava um texto tradicional. Então, quando você lê um texto tradicional, aparece a Trindade.
mas quando você vai lá no Códice Sinaítico ou pega um texto aqui que já é atualizado, ele mostra claramente que nunca existiu a Trindade. Nunca. 1 João capítulo 5, versículo 7 e 8. Pois há três que dão testemunhos. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. O corpo é feito de quê? Carne, sangue, água, osso, o fôlego de vida, que é a nossa alma, que é a nossa vida, fôlego de vida, e o Espírito, que não compactua com nada com o que nós fazemos com a nossa natureza carnal. Não tem nada a ver de Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, se eu pego o texto da Almeida Corrigida Fiel, 1 João 5, 7, 8, pois três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra, que é o Verbo, e o Espírito Santo, e esses três são um. Os três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os três concordam no só. Então, o que foi acrescentado aqui, nesse trecho tradicional? Almeida Corrigida Fiel, King James Fiel, Almeida Revista Corrigida, esses textos tradicionais. Foi o Pai, a Palavra e o Espírito. Por isso que surgiu a ideia da Trindade. Então, meu caro gafanhoto, meu pequeno gafanhoto, para encerrar isso aqui, será mesmo que o profeta Isaías viu Deus? Eu, humildemente, declaro, pelo meu entendimento, que visivelmente, de uma forma carnal, vendo espiritual, nunca, jamais, em tempo algum. O que ali aconteceu foi algo eufórico, foi assim, algo figurativo, foi algo hipotético, mas que ele, claro, cheio da inspiração de Deus, pode ter isso ou algum, na hora de editar, colocou, acrescentou isso, que não muda nada. Então, jamais alguém viu o Criador de todas as coisas, o glorioso. Então, esse é o meu entendimento, tá bom? Não sou dono da verdade, não sou professor, não sou pregador, não sou religioso. Eu acredito na Bíblia e acredito que eu e você somos irmãos no Espírito, o meu Espírito e o seu. Essa natureza carnal, a sua, não. Somos totalmente inimigos, somos totalmente contrários. Somos totalmente transgressores e ninguém na carne jamais será justo ou santo. Tá bom? E humildemente eu peço, se possível for, que você curta, comenta, compartilha. E se você não é inscrito neste canal, se inscreva, ative o sininho. E até a próxima, se assim, o Pai do nosso Espírito, que habita em nosso Espírito, que habita em nosso entendimento, quem nos influencia com o entendimento dele, que é Cristo, permitir. Tá bom? Um abraço, tchau, tchau.